Mas, Ana, é tão absurdo esse julgamento, né? Eu sempre coloco entre aspas. Vocês lembram do Austin Powers, do personagem, né? Austin Powers, julgamento, que não. Todo mundo tem falado, né? Os Estados Unidos estão de olho nisso. Todas as sanções impostas ao Brasil, não só ao Alexandre de Moraes, mas ao Brasil de um modo geral e a outras autoridades do Brasil também, entre aspas, autoridades, elas estão ligadas a esse absurdo que a gente está vendo. Né? E a gente espera, sinceramente, não sei quando vai vir uma nova onda de sanções, mas do jeito que vai a carruagem, é possível realmente que venha. Sim, eu vou ser muito breve, Lacombe, para a gente poder ouvir o professor Marcelo. Eu acho que há alguns pontos que, bom, para mim, nós somos leigos, mas estamos sempre conversando com especialistas, professores, como o professor Marcelo, juristas, advogados, enfim, desembargadores. E é muito incômodo você. Foram 9 delações, Lacombe, do Mauro Cid, e uma confusão, um vai e volta sem fim. E mesmo diante de tantos documentos nas delações, os documentos que provariam crimes como o crime do Felipe Martins, inclusive quando o Mauro Cid ele foi questionado se ele tinha alguma prova material que colocava o Felipe Martins na reunião ou que colocava as digitais do Felipe Martins na tal minuta do golpe ou na criação da minuta do golpe, se ele tinha alguma coisa para mostrar que o Felipe Martins estava envolvido, ele disse categoricamente: não tenho nada, não tenho conversa, não tenho print, não tenho WhatsApp, não tenho nada. E mesmo assim o Felipe Martins está lá. Até hoje, no núcleo jurídico, né? no próximo núcleo, inclusive no núcleo 2. Então, são delações que não param de pé, e de todas as atrocidades que nós vimos nesse processo todo, e eu até jogo para o professor Marcelo. Quando a gente volta a fita e coloca, volta a fita é muito da nossa época, né? A gente entrega a idade legal quando a gente fala, quando a gente volta a fita. Bom, mas vocês entenderam. Quando a gente volta a fita e coloca exatamente em questão, professor, aquela audiência do dia 19 de novembro do ano passado, em que o Moraes praticamente enterra a PGR e ele conduz todas as perguntas ali naquela audiência, as pessoas, né? Um advogado meu que eu conversei, um dos meus advogados que eu conversei essa semana, estávamos tratando de outras coisas, e eu perguntei para ele, curiosidade, o que você achou de tudo que você viu essa semana? E aí ele falou uma coisa que, inclusive, a gente fala no esporte, é uma comparação assim um pouco esdrúxula, mas eu vou fazer anyway, porque vocês vão entender. É aquela coisa de trans jogando vôlei ou qualquer esporte com mulher, ou seja, homens biológicos, e a gente fala no esporte que é um level playing field, ou seja, a paridade de armas. E foi isso que o meu advogado disse. Ele falou assim: é muito óbvio que não houve paridade de armas, que a PGR sabe de coisas que a defesa não sabe. E isso por si já deveria suspender o julgamento até que essa paridade de armas ela fosse estabelecida. E aí eu queria perguntar exatamente isso para o professor. Quando isso é detectado, professor, em um julgamento, numa república séria, num país sério, se ocorre esse erro de que não houve essa paridade de armas, qual é o procedimento numa república séria, claro? É a anulação do processo. Né? É interessante, Ana, porque essa expressão nós usamos em direito processual. Paridade de armas é a maneira como a gente costuma definir o contraditório. Tá? O artigo 5º do 55, inciso 55 da Constituição, diz que aos acusados em geral será assegurado o contraditório, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
E quando a gente ensina para os alunos o que é esse contraditório, a doutrina tradicionalmente usa essa expressão. Contraditório é a paridade de armas, é a igualdade de oportunidades para acusação e defesa. Igualdade de oportunidades para fazer o quê? Para alegar e provar. Então, no júri, se o Ministério Público tem 1h30 para fazer a acusação, a defesa tem que ter 1h30 para fazer a defesa do acusado. Se o Ministério Público tem a oportunidade de trazer num processo até 8 testemunhas de acusação, a defesa também tem que ter a oportunidade de trazer até 8 testemunhas de defesa. Neste processo do qual nós estamos tratando, neste conjunto de processos, na verdade, né? Porque aí você engloba não só o núcleo crucial, ou sei lá que nome idiota eles usam, né? Mas também os manifestantes lá do 8 de janeiro, que incrivelmente estão sendo julgados pelo Supremo, apesar de não terem foro especial. Você verifica de início a ilegalidade. De início não há paridade de armas. Por quê? Porque nestes casos nós tivemos o judiciário saindo da sua posição de inércia que a lei exige. A inércia do judiciário é a garantia de que ele vai ser neutro. Ele não vai tomar iniciativa nem contra a parte A, nem contra a parte B. E o que nós tivemos? Um judiciário tomando a iniciativa de iniciar uma investigação, de colher provas, instaurando o famigerado inquérito do fim do mundo, né? E depois outros, inquérito das milícias digitais, das organizações antidemocráticas. Inquérito, a melhor definição de inquérito é uma investigação, inquérito é uma investigação cuja única finalidade, é fornecer ao Ministério Público, que é o órgão de acusação, as provas necessárias para que ele possa processar alguém diante de um juiz. Essa função é da polícia. Se você dá essa função ao juiz, olha só que isso é um teatro, né? Um juiz sai em campo buscando, deixa de ser inerte, sai em campo buscando provas com as quais a promotoria possa acusar alguém. Aí ele reúne essas provas, entrega para o promotor e diz: está aqui, doutor Gonê, o senhor agora pode usar essas provas para processar o Bolsonaro e seus apoiadores. E a quem eu vou apresentar essas provas? Pergunta o senhor Gonê. E o ministro responde: a mim mesmo, a mim e aos meus colegas. Nós vamos julgar a sua acusação com base nas provas que nós mesmos colhemos antes do processo e entregamos para o senhor. Isso é uma farsa, não é? Porque se o juiz já atuou na investigação, é claro que ele já formou a opinião dele. É claro que ele fez uma triagem. Ou vocês acham que o senhor Alexandre de Moraes não fez uma triagem de tudo aquilo que ele obteve nos inquéritos? De todos os depoimentos? Ele fez uma triagem e entregou para o Ministério Público aquilo que ele considerou como incriminador do Bolsonaro e de seus aliados. E aí ele entrega isso para o promotor dá início à acusação e ele, então, corre para ocupar a cadeira de juiz e vai julgar aquilo com isenção, com imparcialidade. Ele já tem a sentença pronta na cabeça, né? Quando ele conclui a investigação, como é normal, não precisa fazer faculdade de psicologia para entender isso. Se você passa 1 mês, 2 meses, 6 anos investigando pessoas num inquérito, você já formou a sua convicção. E é exatamente isso que o nosso sistema não admite. Que um juiz já comece o processo, porque o inquérito antecede o processo. O nosso sistema não admite que um juiz já comece um processo com a convicção dele formada, com um conceito pré-estabelecido. Alguém tem dúvida de que esse é o caso? Ninguém tem dúvida. É por isso que o juiz não pode instaurar inquérito. É essa a razão pela qual o juiz não pode instaurar inquérito. Então, nesse caso, a quebra da imparcialidade se dá desde o início, desde o momento em que o promotor faz a acusação com base numa prova que lhe foi fornecida de antemão por quem vai, afinal, julgar os réus.